Meu tricolor chegou, a gente tá na liderança do grupo, e a gente vai trocar uma ideia aqui nesse vídeo de pós-jogo de Fluminense 4, Ulsan Hyundai 2. Vocês pensam que foi mole? Não foi mole, não. No segundo tempo a gente fez parecer um pouquinho que foi mole, mas no primeiro tempo a gente tem muita informação para poder trazer para vocês aqui do quanto que esse jogo serve também de lição para poder a gente aprender já para o próximo confronto. Porque em tese a gente entende que o Ulsan era um pouco mais limitado do grupo e a gente vai ter um pouco mais pegado contra o jogo do Mamelodi Sundowns na quarta-feira. Canal Meu Tricolor chegando nesse momento para poder a gente falar dessa vitória, desse vídeo de pós-jogo de vitória do nosso Fluminense. Fluminense 4 de virada, né? Saiu na frente, tomou a virada e revirou o Ulsan da Coreia do Sul 2, beleza? Bom, quero primeiramente me apresentar para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Galera, nesse vídeo pós-jogo eu não vou chamar vinheta não, para poder a gente fazer um vídeo bem dinâmico, trocar uma ideia aqui bem maneira, para poder a gente falar o que a gente conseguiu detectar, o que a gente conseguiu ver dessa partida com vitória, que era muito importante, era fundamental vencer, ainda mais por 2 gols de diferença, para que a gente pudesse assumir a liderança do grupo F, tá? E aí você pode perguntar, mas por que o Fluminense é o líder do grupo? Só para poder te trazer essa primeira informação, tá? Tô colocando para vocês aqui por cima de mim aqui agora a tabela atualizada do grupo F após o final da segunda rodada. Como vocês podem ver, Fluminense é o líder com 4 pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund. Só que o que faz a diferença é que a gente tem 2 saldos de gol e o Borussia tem 1 saldo de gol. Hoje, pelo início da tardezinha, Borussia Dortmund pegou o Mamelodi Sundowns e tomou 1-0, só que aí virou para 4-1 e aí, meus amigos, o Mamelodi cresceu, o Borussia parece que sentiu o calor, andou em campo e o Mamelodi conseguiu meter mais 2 gols, ou seja, terminou 4-3 pro Borussia Dortmund. E essa diferença de 1 gol, ela permitiu ao Fluminense que se conseguisse uma vitória com 2 gols de diferença, a gente assumiria a liderança do grupo nessa noite lá nos Estados Unidos, no MetLife Stadium. Só o que acontece? A gente trouxe para vocês no vídeo de manhã, vídeo pré-jogo, todo um Fluminense que a gente imaginava que Renato Gaúcho pudesse utilizar para poder iniciar contra o Ulsan, entendendo que a dinâmica do jogo ela seria uma outra dinâmica em relação ao que foi contra o Borussia Dortmund. Contra o Borussia Dortmund, a gente utiliza de uma tática, de uma estratégia. Contra o Ulsan, é um jogo totalmente diferente. Era nítido e a gente tinha a imaginação de que a posse de bola ela ia ser totalmente do Fluminense, sendo que o Ulsan iria aproveitar nos contra-ataques. E no primeiro tempo, o jogo do Fluminense começou avassalador. Ganso quase que abriu o placar logo no início da partida. Numa bola que ele manda no canto, o goleiro, por sinal muito bom goleiro, tá? É porque as outras bolas não deu mesmo pra defender, mas impediu o gol do Ganso, do nosso tricolor, logo a 1 minuto de jogo, tá? Com 2 lindas defesas. Só que aí o Fluminense foi tentando mapear, eu sentia que faltava um pouco mais de velocidade nesse giro de passe para poder fazer um ataque com mais rapidez, só que aí às vezes também a gente que não é jogador profissional, a gente daqui de longe, a gente fica analisando dentro do nosso entendimento, dentro do nosso conhecimento. O Fluminense foi trabalhando, cadenciando o jogo, só que aí uma falta em cima de Martinelli, uma falta de frente da grande área do Ulsan, o John Arias, eu dizia para um amigo meu, Fábio, grande abraço pro meu amigo Fábio, né, lá de Xerém. Na verdade eu tô aqui na casa dele aqui em Xerém, trocando aqui essa ideia com todos vocês. E eu falei, é o primeiro gol de John Arias de falta com a camisa do Fluminense. Meus amigos, 27 minutos do primeiro tempo, que batida, sim, perfeita. Na gaveta, aonde a Coruja dorme, Fluminense 1-0. E aí, o que a gente sempre traz aqui pra vocês? Parece que é uma coisa clichê, né? Saímos na frente, agora a gente vai fazer o quê? Administrar para poder fazer o segundo e depois fazer o terceiro. Vocês lembram que no vídeo de manhã eu disse para vocês que o jogo seria 3-0, né? Arias, Cano e Serna. Só que aí o Fluminense dorme, o Fluminense cochila e o Fluminense, mais uma vez, na segunda rodada do campeonato da Copa Mundial, aprende com um erro. Não pode bobear.
Você tem 90 minutos, que é pra você ficar ligado, pra você ficar atento, porque isso pode te custar muito caro. Isso pode te custar uma eliminação na fase de grupos, como também pode te custar uma eliminação caso você vacile assim nas oitavas, numas quartas de final e também numa semifinal. Ou seja, a gente tem, por exemplo, possibilidades de talvez ir muito longe nessa competição. Só que, se a gente bobear, se a gente falhar, a gente vai ser eliminado pelos nossos próprios erros, por nossas próprias falhas. Então, toda a atenção, ela tem que ser muito redobrada. E isso tem sido já desde o primeiro jogo, contra o Borussia Dortmund. E agora, muito nítido, muito claro, contra o Sun. O Fluminense toma virada em 2 chutes, em 2 chegadas que o Sun chegou. E tem um detalhe que é muito importante. O Fluminense, ele não faz a famosa falta tática. A falta que é para poder parar a jogada. E aí eu fico me perguntando por que o Fluminense não utiliza desse artifício que todo time brasileiro, todo time no mundo utiliza. Por que não para a jogada? E aí quando você não para, você toma um gol de empate. Eu sempre digo, troca por um cartão amarelo, faz uma falta, dana-se. Mas não pode a jogada ser concluída. Concluiu em gol. E no segundo gol, cara, uma falha terrível de Hércules, tá? Hoje, alguns jogadores tecnicamente foram abaixo. E aí, na minha humilde opinião, no intervalo, depois com a virada do Sun no primeiro tempo, a gente vai pro intervalo com 2-1 pro Sun. No intervalo, o Renato Gaúcho, ele não podia deixar de fazer outra coisa que já era mexer no time. E ele tira Paulo Henrique Ganso, que assim, no primeiro gol, ele tenta dar um passe de letra e aí puxa o contra-ataque do Sun. Então, tudo bem que se ele acerta é classe, mas se erra também é uma situação complicada. Só que eu não culpo o erro porque foi lá na meia-lua da área do Sun. Então, o time do Fluminense tinha que estar bem postado para poder fazer o corte. Mas enfim, foi uma pequena falha do Ganso, assim como o segundo gol, uma falha terrível de Hércules. Hércules não pode dormir como ele dormiu naquele passe que ele deu errado ali pro Sun. E aí puxou o contra-ataque, defesa do Fluminense aberta, 2-1, o Sun da Coreia do Sul. E aí no segundo tempo sai Ganso e entra logo de cara o Everaldo. E aí a gente fica se perguntando, né? Everaldo? Porque vai ter que alçar a bola na área direto? E aí vamos lá. O lema é esse, né? Chuta Everaldo. Mais uma partida que Everaldo tem oportunidade de chutar em gol, Everaldo não chuta. Meu amigo, que falta de confiança é essa? O que está acontecendo que você tem a oportunidade de finalizar e você não finaliza? O que está acontecendo? Não pode ter esse tipo de comportamento. Embora, com a falta dessa finalização, achei que Everaldo entrou relativamente bem, correndo bastante, sendo bastante voluntarioso, sabe? Ajudando bastante no gol que a gente vai conseguir fazer da virada. Daqui a pouco eu vou chegar lá, quem sobe pra cabecear é o Everaldo. Mas no segundo tempo o Fluminense toma uma bronca no intervalo do Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho logo aos 13 minutos do segundo tempo já tinha trocado o Ganso por Everaldo. E aí ele faz 2 trocas. Ele entra com o Nonato e entra com Keno, e aí tira os jogadores que foi o Martinelli, que estava bem, parece que estava cansado, e também tirou o Kevin Serna. E aí, gente, eu tenho que dar o destaque aqui pro Keno. Não é que o Renato Gaúcho mexeu certo, é que tá muito óbvio. Eu acho que quem entende um pouquinho de futebol, quem tem um pouco de noção, a gente precisa entender que o Keno é esse jogador pra quebrar linha. E eu senti muita falta do Keno quando ele não entrou contra o Borussia Dortmund. E hoje entrou, e entrou o quê? Entrou muito bem. Foi um cruzamento dele, não foi assistência dele porque o zagueiro tira errado. Nonato, de frente da grande área, quase na marca do pênalti, manda no canto do gol, empatando o jogo no segundo tempo. Se eu não tô enganado, aos 21 do segundo tempo, 2-2. E o Nonato chamou a galera, vambora, vamos apoiar pra poder a gente fazer a virada desse jogo. E aí, o empate não era um bom resultado pra gente. A gente tinha que continuar, sabe, na agressividade pra poder a gente buscar a virada e, consequentemente, depois, se desse pra poder buscar um outro gol. E aí, num cruzamento de escanteio, o Everaldo ganha na cabeça, a bola sobra pra Cano, que chuta cruzado pra dentro da área, e Freitas faz o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. 3-2, a gente já tinha virado o placar, era uma vitória importante, só que para ser líder do grupo a gente precisava ainda de mais um gol. E aí, John Arias, cara, mais uma belíssima partida de John Arias, embora eu achei que no segundo tempo, em algum determinado momento do jogo, ele sumiu do jogo,
E um cara como o John Arias, um cara como um outro jogador de nome, ele não pode sumir pro jogo. Tem que chamar a responsabilidade para si. E aí, John Arias recebe um passe na ponta e cruza na cabeça de Keno, para poder também, sabe, parabenizar Keno pela entrada, que ele entrou muito bem. E aí, Keno coloca uma cabeçada no canto do gol do goleiro do Ulsan, que não teve o que fazer. Final de jogo, Fluminense 4, Ulsan da Coreia do Sul 2. 2-1 no primeiro tempo pro Ulsan e 3-0 pro Fluminense no segundo tempo. Logo, o que a gente tem que falar aqui pra vocês? Qual é a ideia? O Fluminense, ele tem que ser o Fluminense do segundo tempo. Uma parte do Fluminense do primeiro tempo, mas muito mais do segundo tempo. O Fluminense tem que ter, sabe, muito apetite por querer ganhar o jogo, por querer acelerar o passe, por querer fazer com que as coisas elas facilitem pro Fluminense. Porque se você quiser complicar, você também complica. Então a grande verdade é essa. Hoje um jogo que tinha tudo para ser relativamente fácil, era para dominar o Ulsan, que é o time mais limitado do grupo. O Fluminense, no primeiro tempo, basicamente ele se complica. E aí sai do intervalo com a galera vaiando. Mas no segundo tempo, ainda bem, o espírito estava outro, a ideia estava outra, as coisas foram acontecendo com o trabalho de todo mundo. E aí a gente consegue fazer 3-0 no segundo tempo, com o gol do primeiro tempo, 4-2, uma vitória importantíssima, que deixa o nosso Fluminense na liderança. Quero trazer para vocês aqui algo que é muito importante. Todos os brasileiros, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, são líderes no seu grupo. Isso mostra a qualidade, isso mostra a força do futebol brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes. Então, eu não tenho dúvida que todos os 4 vão se classificar para a oitava de final. Flamengo já está classificado, Botafogo já está classificado. Falta Fluminense consolidar sua classificação, assim também como o Palmeiras. Então, a gente vai para a terceira rodada agora contra o Mamelodi Sundowns na quarta-feira, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, para poder... O empate já garante a gente na próxima fase. Só que a gente briga agora para ser líder do grupo. Então a gente tem que jogar bola com seriedade. O Mamelodi mostrou que não é um time bobo, correu atrás do Borussia Dortmund hoje e por pouco não empatou a partida. Então a gente não pode vacilar, a gente não pode dar mole para poder dar vacilo contra o Mamelodi. E aí, meus amigos, a gente tem que estar atento para poder jogar com consistência, jogar com qualidade e buscar o primeiro, buscar o segundo, porque também a gente tem que fazer com que a gente tenha um pouco de saldo de gol, porque imaginamos que o Borussia Dortmund deve ganhar o Ulsan com uma certa facilidade, tá? Não foi isso que aconteceu hoje contra o Mamelodi, mas a gente sabe que o Ulsan talvez não pode não apresentar tanta força para enfrentar o Borussia Dortmund, que em tese, se eles quiserem ficar em primeiro do grupo, eles sabem que eles vão ter que golear o Ulsan para poder tirar essa diferença aí de cima do Fluminense, tá? Mas para poder a gente finalizar o vídeo, parabéns pelo nosso Flusão ter conseguido a primeira vitória no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, e uma vitória que dá forças para poder a gente ir para quarta-feira e buscar nossa classificação. Só depende unicamente das nossas forças, da nossa qualidade. E aí, meus amigos, com essa vitória de hoje também, o cofre do Fluminense deu uma enchidinha. 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais na conta do Fluminense. Com a vitória que a gente consegue, que se a gente conseguir na quarta-feira é mais uma grana, e aí classifica para a oitava de final, já entra um outro caminhão de dinheiro. Então, pra gente finalizar, o Fluminense hoje fez uma partida boa, tá? Em determinado momento do jogo, não foi 100% bom, mas temos que tirar lições dessa partida, assim como a gente tem que tirar lição de todos os jogos. Porque nem todos os jogos a gente vai agir em perfeição. A gente tem que estar atento e sempre corrigir os erros. E fazer com que os próximos jogos a gente não venha cometer essas falhas. Então, parabéns para o nosso Flusão. Uma vitória importante, liderança do grupo. E agora é seguir trabalhando para poder a gente buscar essa vitória e buscar a classificação em primeiro lugar. E quem sabe a gente fazer bonito nessa Copa do Mundo do Clubes da FIFA, beleza? Tamo junto, um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo do canal Meu Tricolor. Ah, não pedi, pô, deixa o teu like aí, deixa a tua inscrição também, deixa o teu comentário aí, tá bom? E tamo junto, grande abraço, saudações Tricolor. Valeu, galera.